Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos preparar um pãozinho de hambúrguer que é uma delícia e já vamos colocar o recheio antes dele ir para o forno. Eu tenho 2 colheres de açúcar, 1 colher de sopa de fermento biológico e 1 xícara de leite morno. Ele deve estar só um pouquinho morno para não prejudicar o nosso fermento. Vamos acrescentar um ovo inteiro, trocar a colher por um garfo ou um fouet para misturar todos esses ingredientes. Misture bem. Agora vamos acrescentar 4 colheres de sopa de azeite. Vamos misturar novamente. Eu troquei os nossos líquidos de vasilha, só porque essa vai ser melhor para amassar o nosso pão. 1 xícara de farinha, estou usando farinha sem fermento. Vamos acrescentar 1 colher de chá de sal. Misturamos um pouquinho. Vamos acrescentar os nossos líquidos, mexer um pouquinho até misturar essa farinha para depois acrescentar o restante. Nós vamos utilizar ao todo 3 xícaras de farinha. Vamos acrescentar então as outras 2 xícaras de farinha. Não dá mais para mexer com a colher, vamos colocar aqui na bancada e vamos sovar com as mãos até juntar essa farinha toda. Cerca de 2 a 3 minutinhos. Vamos amassar então até juntar a farinha toda. A massa já vai grudando menos. Olhem o ponto que ela fica, já não está mais grudando tanto, mas ainda fica uma massa mole. Vamos fazer uma bolinha, cobrir e deixar por 35 minutos. Enquanto isso, eu tenho meia xícara de flocos de aveia, meia xícara de água. Vamos misturar bem para que essa água hidrate a aveia. Isso vai trazer liga para o nosso hambúrguer de frango. Depois de uns 3, 4 minutinhos, a nossa aveia já hidratou. Vamos acrescentar 1 cenoura pequena ralada. Vamos mexer um pouquinho. Acrescentar 1 xícara de frango desfiado. Tem uma dica aqui no canal de como fazer esse frango desfiado e deixar no congelador para que sempre que precisar usar estar pronto. Vamos misturar tudo. Vamos acrescentar 1 colher de chá de sal, mas fica a seu gosto. 1 pitada de pimenta branca, alho poró picadinho a seu gosto. Vamos acrescentar 1 colher de sopa de mostarda. Estou usando a mostarda escura. Vamos misturar. Está pronto o nosso hambúrguer de frango. Vamos pré-cozinhar os nossos hambúrgueres de carne. Eu tenho 1 colher de chá de azeite. Tem uma dica aqui no canal de como eu preparo esses hambúrgueres de carne para congelar. E aí você vai fazer no formato que você quiser. Acrescentamos também 1 colher de chá de manteiga. E vamos deixar esse hambúrguer por 1 minuto e meio cada lado. Então sempre que você for usar carne, frango para recheios, você cozinhe antes. Então 1 minuto e meio de um lado. Vamos virar, deixar 1 minuto e meio do outro lado. Ele não vai ficar cozido 100%, mas depois ele vai ao forno para finalizar. Se a gente deixar muito tempo na frigideira, depois ele vai ressecar muito no forno. E aí vamos deixar do outro lado e reservar. Olhem como a nossa massa dobrou de tamanho. Vou colocar aqui meia colher de sopa de farinha na bancada, apesar da massa não estar grudando. E vamos dividir essa massa. Então essa receita vão render 10 hambúrgueres. Vamos dividir em 10 partes, mais ou menos iguais. Fazer uma bolinha e vamos fazer isso com toda a nossa massa. Agora vamos cobrir e deixar descansar por 10 minutos. Depois de 10 minutinhos, a massa cresceu mais um pouquinho. Eu já tenho um tabuleiro com papel manteiga. Já coloquei um pouquinho de azeite para untar esse papel. Vamos pegar uma bolinha, apertar um pouco com os dedos. Vamos pegar o nosso rolo e esticar um pouquinho a massa. Se você não tiver rolo, você pode utilizar até mesmo uma garrafa de vidro. É só um pouquinho, não precisa esticar muito, só para a massa ficar mais ou menos por igual. Temos agora um hambúrguer de grão de bico. Tem uma receita aqui no canal de como eu preparo esse hambúrguer e deixo no congelador para sempre que eu quiser consumir. Então colocamos o hambúrguer aqui na massa. Vamos juntar todas as pontinhas e fechar ele. Vamos deixar ele mais redondinho possível. Agora nós temos uma gema de ovo, vamos pincelar. E aí você vai colocar o que você quiser por cima de cada um. Eu vou diferenciar através do que eu vou colocar por cima. Esse de grão de bico, eu vou finalizar com sementes de chia. Agora esticamos mais uma massa. Colocamos uma fatia de queijo e o nosso hambúrguer de carne que fritamos. Vamos fechar. Vamos procurar fechar bem esse pão, porque o queijo vai derreter. Vamos passar a nossa gema de ovo. E agora eu vou finalizar com folhinhas de tomilho. Eu gosto bastante de tomilho com esse hambúrguer de carne. Então esticamos a massa um pouquinho. E esse vai ser um hambúrguer de queijo. Eu vou utilizar queijo prato. É um hambúrguer, entre aspas, de queijo com tomate e
e manjericão fresco. Agora coloquei parmesão e vamos fechar. Você pode fazer com queijo Minas, com queijo coalho, com queijo mussarela, o queijo de sua preferência. Passar a nossa gema de ovo e esse vamos finalizar com queijo parmesão. Vamos esticar a massa. E temos o nosso hambúrguer de Ora Pro Nobis. Eu não fritei ele, acabei de preparar. Eu não tinha de pronto. O que pode ocorrer é a massa crescer, a massa crescer muito e ele acabar não ficando no formato de hambúrguer. Mas vamos ver. Você pode estar fritando antes. Coloquei um pouquinho de queijo parmesão e esse nós vamos finalizar com linhaça. E agora o nosso último sabor, você pode modelar com as mãos em formato de hambúrguer ou com a colher. E agora vamos fechar. O que sobra desse hambúrguer de Ora Pro Nobis ou esse hambúrguer de frango, a gente deixa no formato, né, de hambúrguer e você pode congelar, como a gente fez com o de carne, como a gente fez com o de grão de bico. Vamos deixar ele mais redondinho possível, passar a nossa gema de ovo. E esse vamos finalizar com gergelim. Eu coloquei uma quantidade nesse tabuleiro e o restante em outro. Eles vão para o forno e vão ficar de 25 a 30 minutos. Depende de cada forno, a 200 graus. Depois de 30 minutos, eu vou mostrar como eles ficaram. Vamos cortar o nosso hambúrguer de grão de bico, está super quente. Olhem isso. Vou cortar o nosso hambúrguer de frango. Aqui está ele. Olhem isso. Esse é o de Ora Pro Nobis. Olhem o que aconteceu. O pão cresceu muito. Então, vocês, para não acontecer isso, podem assar o hambúrguer antes de colocar no pão. Agora, o nosso hambúrguer de queijo, que é um dos preferidos aqui em casa. Que delícia! E agora, o nosso hambúrguer de carne. E aqui está ele. Olhem isso. E essa é a nossa receita de hoje. Espero que tenham gostado. Agradeço por ficarem até aqui. Não se esqueçam de dar aquele like para nos ajudar e se inscrever aqui no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.